Incensuráveis. Bem-vindos ao terceiro episódio do Incensuráveis, o podcast da Renascença. À terceira foi de vez, o governo caiu, só convivemos durante 3 episódios com o executivo de Luís Montenegro. O nosso painel é o mesmo, a nós ninguém nos derruba. José Pedro Mozos, Aline Oldebuving e Pedro Gomes Sanches são os nossos incensuráveis. Eu sou o moderador, ou pelo menos tento, sou o Tomás Anjinho Chagas. No fim, atribuímos as habituais moções de censura e de confiança. Mais à frente, o nosso tema internacional é a Ucrânia e o rearmamento da Europa, mas começamos por cá. Vamos falar sobre a crise política e as mais que prováveis eleições antecipadas. Nos últimos dias tem-se debatido quem é o responsável por esta crise. O governo culpa a oposição culpa o governo. José Pedro Mozos, começamos por ti hoje. Quem é que nos mergulhou nesta crise? Foi Luís Montenegro. Essa resposta é fácil de dar. Eu percebo que se tente, até pelo espetáculo triste a que assistimos no debate de terça-feira no Parlamento, que se tente responsabilizar todos porque acabaram todos levados para um debate surreal. E eu que já fui jornalista parlamentar, em governos trabalhei para preparação de debates vários no Parlamento, nunca tinha visto nada assim e acaba por, quer dizer, o governo leva toda a gente para aquela discussão e é normal que no meio daquilo se consigam apontar responsabilidades um bocadinho a todos. Mas não nos enganemos, há um culpado que é Luís Montenegro, que, como já dissemos várias vezes, foi ele que criou a empresa, foi ele que quando alienou passou a empresa para os filhos e para a mulher. Quando o caso rebenta não explica tudo o que tem a explicar, ainda hoje não explicou tudo. Foi Luís Montenegro que, quando o caso rebenta, prefere passar aquilo para os filhos e retira a mulher, o que é uma assunção implícita de que, afinal, a mulher estando na empresa poderia levar a um conflito de interesses e, portanto, eu não tenho muitas dúvidas sobre quem é o responsável. Agora, é importante que nós olhemos para isto uma perspectiva e que este debate também, este aqui que está a acontecer nesta mesa, não aconteça com esses pressupostos, porque senão vamos ter uma campanha que vai ser só isto. Com aqueles pressupostos vai ser uma campanha baixa, em que não se discutem ideias, e isto faz-me lembrar aquela velha política que ficou conhecida na Roma decadente como a política do pão e do circo, que era quando o imperador não queria que se notasse a decadência do império, distribuía refeições grátis e espetáculos de entretenimento grátis, portanto pão e circo, para distrair as pessoas que depois, no seu dia-a-dia estavam felizes, mas não viam a decadência do império. E aquilo que aconteceu no Parlamento fez-me lembrar esse estilo de política de pão e de circo, e na verdade o que se esteve a discutir ali foi basicamente os pressupostos a partir dos quais se vai fazer se vão fazer as várias narrativas durante de campanha. E acho que ficou evidente que, por um lado, o AD vai ter um grande problema, que é uma crise de credibilidade, e o PS, ao longo deste ano, atravessou uma crise de identidade. E eu acho que estes são os pressupostos a partir dos quais eles partem para a campanha. Espero que a narrativa não se centre só em casos e casinhos. Acho mesmo importante que se discuta o caso, que se procure saber mais, mas que não seja só isto. Falou-se muito de que precisávamos de um adulto na sala, mas quer dizer, ser adulto num recreio, numa associação de estudantes ou no pavilhão da EB23 é fácil. Mais do que de um adulto na sala, nós precisamos é trazer a discussão para a sala dos adultos, em que todos são adultos. E aqui todos os partidos e os portugueses também têm, e nós que vamos ter este espaço de comentário, também temos de ser um bocado mais adultos na maneira como comentamos isto, para não nos deixarmos enredar numa política que eu acho, numa discussão política que eu acho que é pobre, e que, enfim, se queremos clarificar, será tudo menos clarificadora, e não podemos transformar as eleições numa espécie de julgamento popular sobre se Montenegro é culpado ou não. Aline, o Governo acredita que pode conseguir aumentar a votação que conseguiu no ano passado. Depois do que viste e ouviste, achas possível que isso aconteça? Bom dia. Eu não acho que seja possível isso acontecer, ou pelo menos vai ser muito difícil isso acontecer. Agora, que o Governo acredita, é óbvio que acredita. Mas eu não concordo nada
com o meu querido amigo, porque acho que realmente são todos culpados. Não estou a dizer com isto que Montenegro não se portou bem, deveria de facto ter esclarecido logo tudo. E isto é o problema de não se esclarecer uma dúvida, ou enfim, não se esclarecer aquilo, a calúnia, ou aquilo que não é calúnia, que não se sabe e que fica, no fundo, para quem... Dá margem. Sim, para dúvidas. A margem da dúvida. A dúvida tem que ser morta logo no início. E ele não o fez. E claro, e tornou-se uma bola de neve. De tal forma que Montenegro, neste momento, é um ativo tóxico para o PSD. É esse o grande problema. Independentemente dele ter razão ou não ter razão, de ter havido ilegalidade, pelos vistos toda a gente diz que não houve, ou se é uma questão ética. Mas eu não queria falar e bater no Montenegro. O que eu queria mostrar e queria dizer é que, de facto, isto é como já o Lessa de Queiroz dizia, isto é um país governado ao acaso. E no fundo, se lermos Lessa de Queiroz e Ramalho Ortigão, me parece que nós estamos a ver o Portugal do final do século XIX, que era um pandemónio. Só que a única, ou pelo menos a maior diferença, é que pelo menos eles tinham algum conhecimento e tinham, enfim, era ainda uma elite intelectual. Aquilo que nós vimos na terça-feira foi uma batalha campal e uma lama inacreditável. E para falar nos adultos da sala, de facto, eu só vi ali duas personagens como adultos na sala. Quem foram? Que foram, obviamente, a Iniciativa Liberal, acho que esteve muitíssimo bem, teve dignidade e sentido de Estado, e percebeu, meninos, parem lá de brincar com a lama, porque nós temos uma coisa muito mais importante, que é o país. E, claro, uma personagem que me deixou completamente estarrecida, porque nunca imaginei, Fernando Medina. Quem diria, não é? Portanto, acho que foram os únicos adultos da sala. Pois, acho curioso, e queria destacar aqui três grandes coisas. Portanto, o jogo político degradante que nós vimos ali, do passa-culpas, e que toda a gente tem culpas, toda a gente. Mas há graus diferentes. Há graus diferentes de culpa. Desculpa, podem haver graus diferentes, com certeza, como em tudo na vida há graus diferentes, mas tem paciência. O PS portou-se extremamente mal. Extremamente mal. Para já, logo ao início deste filme, digamos assim, o Pedro Nuno Santos até nem dava muito, nem valorizou muito. Ele, no início deste processo, nem valorizou muito Achas que o foi problema. transformando? Foi cavalgando na onda. Viu ali uma oportunidade e assim, agora sim vou ter o meu momento. Porque nós vimos como ele tem sido maltratado durante este ano todo, não é? E, aliás, ele não é um líder. É uma coisa que está ali, é amorfa. Bem, portanto, no fundo, o jogo... E depois, claro... E teve muito mal. Porquê? Porquê é que ele esteve pior do que Montenegro? Porque fez um jogo sujo. Um jogo sujo de mentiras e calúnias. Quais? Inacreditável. Quais? Olha, vou-te já dizer, porque já estou a adiantar a minha moção de censura. Já estou a adiantar a minha moção de censura. Qual foi? Olha, digo-te já, vou-te até dizer exatamente. Ele disse, depois de ser eleito, Montenegro decidiu criar uma empresa para continuar a receber avanças. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas ele já reconheceu que isso reconheceu, mas mentiu. Mas já mentiu. Aliás, ele já tinha mentido várias vezes. Não vamos falar no WhatsApp, não é? Que distribui 500... Certo, mas isso é misturar... Não é. Mostra o caráter. Mostra o caráter. Mostra o caráter. Vamos ao Pedro. E aqui vem desculpa, deixa-me só terminar, porque eu disse que eram 3 pontos. E o meu terceiro eu pergunto qual deles que estão no Parlamento e que fizeram aquele chinfrim, qual deles é que tem moral para dizer alguma coisa? Qual? Não é? Porque percebeu-se logo, não é? O Chega não consegue passar nenhuma mensagem quando o líder está afónico. Se ele não falar, não há Chega que exista, não é? Pronto. E um partido que tem os problemas que tem, que nós vimos, e que agradeceu a Deus por Montenegro ter tido o problema que teve. Portanto, não temos ali nenhum que se aproveite para apontar o dedo ao Montenegro. Não tem moral, nenhum deles tem moral para apontar o dedo ao Montenegro. E vai ser, com certeza, uma campanha muito dura. Pedro Gomes Sanches, já mencionaste neste podcast o nome de Pedro Passos Coelho. Era o momento de o antigo Primeiro-Ministro avançar e contestar a liderança do PSD, Luís Montenegro, uma vez que disseste na semana passada que achas estranhíssimo ninguém no PSD, contestar aquilo que se está a passar.
E bem, parece que não. Parece que houve uma voz ontem no Conselho Nacional, eu já lá chego, que falou, uma voz dissonante da voz do dono. Mas já lá vamos a isso. Nós estamos a viver um tempo absolutamente extraordinário, porque estamos a assistir ao vivo e a cores a teoria do caos, não é? O bater de asas de uma borboleta em espinho causou um furacão no país inteiro. Começas por Pedro Passos Coelho. Vale a pena lembrar uma frase. Foi muito mal interpretada, enfim, intencionalmente mal interpretada na altura em que foi proferida, que era: se algum dia tiver de perder umas eleições para salvar o país, que se lixem as eleições. O que interessa é Portugal. E aquilo que nós assistimos no Parlamento esta semana foi uma coisa, enfim, um bocadinho ao contrário. Se algum dia tiver de arriscar umas eleições para me salvar a mim, que se lixe o país. E parece-me que esta frase esteve na cabeça de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos. Eu não tenho dúvidas, Zé Pedro, fui muito vocal nisso, disse-lo aqui, escrevi. O culpado desta crise tem um nome, é Luís Montenegro. Dito isto, enfim, eu gostava que na entrevista que Luís Montenegro deu a Sandra Felgueiras tivesse tido, enfim, a humildade de pedir desculpas. Falou em erros de comunicação. É assim, esta coisa a comunicação tem costas largas. Pedir desculpa ao partido, ao seu partido, por não ter sido capaz de ser um contraste flagrante com a indecente e má figura socialista. Um pedido de desculpa tem de reconhecer o erro. Pois é certo. Ele acha que não está errado. É certo. Isso é uma tragédia. Isso é que é a tragédia. Isso é uma tragédia. Então. Pedir desculpa ao seu governo, que arrastou para este caso sem que isso tivesse sido necessário. Isto é um caso de Luís Montenegro. Como alguém dizia há dias, Spinum Viva é Luís Montenegro unipessoal. Isto é um caso de Luís Montenegro e ele arrastou desde a primeira hora, enfim, de resto, revelando um padrão de comportamento que já vinha de trás. Quando o caso da Casa de Espinho, o Expresso lhe fez perguntas, ele tardou em dar respostas. Quando a notícia saiu, ele escudou-se atrás de um comunicado do partido que rasgou as vestes por ele. Enfim, portanto, há aqui um padrão de comportamento. Pedir desculpa ao governo, que, enfim, olha, ouvindo a declaração no encerramento do debate de Joaquim Miranda Sarmento, fica muito patente aquilo que, de alguma maneira, está a ser deitado fora por culpa do Primeiro-Ministro, e pedir desculpa ao país, que arrasta para umas eleições. Se verdadeiramente não queria eleições, não apresentava a moção de confiança. Lamento, a moção de confiança é ao Governo e a confiança em causa é ao Primeiro-Ministro. Dir-me-ão, bom, mas o Primeiro-Ministro é o chefe do Governo. Lamento. Neste caso é muito pessoal. Neste caso é muito pessoal. Portanto, teria gostado de ouvir esse pedido de desculpas. Dito isto, sobre de quem é que é a culpa desta crise, Pedro Nuno Santos, enfim, que foi, importa lembrar, um fervoroso defensor de José Sócrates, que participou num governo que cai com 75 mil euros em dinheiro vivo na sede do poder, que violou normas do regime de exercício de funções públicas e altos cargos, vem usar aqui um tom de moralização e deslocar o debate precisamente para aquilo que o Zé Pedro, e nisso nós estamos juntos, desejava que não fosse a tónica das próximas eleições legislativas, e que eu temo que seja difícil fugir a isso. É um bocado inevitável. É um bocadinho inevitável. Mas deixa-me só terminar, porque, de facto, Pedro Nuno Santos, em outubro, usou duas razões para viabilizar o orçamento de Estado. Duas. Que tínhamos tido eleições há menos de um ano e que seriam as terceiras eleições legislativas no espaço de 3 anos. Estas condições mantiveram-se. A única coisa que mudou foi a questão do Primeiro-Ministro e, portanto, a honorabilidade. Exatamente, portanto, das duas, uma, ou as duas, porventura. Ou Pedro Nuno Santos cedeu à libido dominante do PS,
ou Pedro Nuno Santos resolveu, enfim, centrar-se exclusivamente na honorabilidade do Primeiro-Ministro? Eu acho que foi as duas. Ele cedeu à primeira e embarcou na segunda. Vou concretizar, para que isto não fique no ar. Falou num pedido de demissão cobarde, vejam os termos que ele usou para tratar deste assunto, sentenciou, chamou-lhe primeiro-ministro sem ética, mentiu. Depois de ser eleito primeiro-ministro, criou uma empresa. Eu sei que ele se retratou no Parlamento, mas isto faz lembrar aquele homem que sobe à torre de uma igreja num dia de vento, esventra uma almofada de penas, deixa que as penas voem e depois vai recolher as penas, e só nessa altura é que a reparação está de facto feita, e acusou, dizendo: as suspeitas são graves por poder não haver serviços prestados. Tudo isto sem nenhuma prova documental. Aliás, o PS prescindiu das perguntas por escrito e, portanto, dispensou essas provas documentais. Isso será também tema de campanha, com certeza. Este quadro total não distingue extraordinariamente Pedro Nuno Santos do populismo, enfim, pior, que ele diz combater. Vamos terminar. Queres colocar um ponto final? Até porque os meus colegas falaram, imagino eu, bastante mais do que eu. Mas tentando ir aos vários pontos. Eu não acho mesmo que Pedro Nuno Santos não tenha contribuído para a crise. Agora, se me perguntam qual é o culpado é Luís Montenegro. E mais, a história das perguntas escritas não tem relevância nenhuma. O Partido Socialista quis impor uma comissão parlamentar de inquérito putestativa. É um meio tão legítimo de escrutínio como as perguntas escritas. Mas as perguntas escritas que já tinham sido enviadas a Montenegro por jornalistas, muitas foram ignoradas, outras mal respondidas. E, portanto, não havia muita confiança nessa fórmula. E, portanto, avançou-se para uma comissão parlamentar de inquérito. Quem quis fugir ao esclarecimento foi Luís Montenegro. Não quis enfrentar uma comissão parlamentar de inquérito. E teve uma falha grave. E teve uma falha. Uma questão de timing. Não tem nada a ver com timing. Não tem nada a ver com timing, porque a comissão parlamentar de inquérito é um meio que cabe ao Parlamento discutir e não cabe ao Governo dizer: mas eu disse 80 dias e vocês queriam 90. O Governo não pinta nada nas comissões parlamentares de inquérito. Qualquer Governo e qualquer Parlamento. A separação de poderes básica. Quem escrutina o Governo é o Parlamento. E o Governo não tem nada a dizer sobre como é que se faz esse escrutínio. E aceitarmos esses pressupostos, é este o risco. É que aceitarmos estes pressupostos. Não vai mesmo haver a comissão de inquérito mesmo depois das eleições. E que haja, mas aceitarmos estes pressupostos como razoáveis quando dizemos: o Governo aproximou-se do PS. O Governo aproximou-se de uma coisa em que não tem de se aproximar. Quem decide os termos das comissões parlamentares de inquérito, como o nome diz, parlamentar, é o Parlamento. Sim, mas... O Governo, ainda por cima, que era o escrutinado neste caso, quer dizer, isto é uma inversão da lógica total. E é aqui que eu acho que às vezes nós temos de ter mais gelo nos pulsos, como dizia a Catarina Martins, para olhar para... muito tua amiga, não é, Aline? O gelo nos pulsos para analisarmos estas questões, porque a informação é tal, e a contra-informação também. Ninguém está ilibado de responsabilidades no caos que se montou. Mas nós temos a capacidade... Era o ato administrativo sobre a qual invadiria a Comissão Eu acho que nós... Não temos tempo de voar até à Ucrânia. O ato concreto. Não é suspeita, é o ato concreto. Vamos à Ucrânia, vamos embora. Se isto é tema único, vamos avançar para a segunda parte do nosso episódio, onde abordamos os temas internacionais. Esta semana, a Ucrânia volta a impor-se. O governo ucraniano aceitou um cessar-fogo de 30 dias com os Estados Unidos da América. Falta a Rússia aceitar. Queria falar convosco também sobre o rearmamento da Europa, um plano que já está anunciado pela Comissão Europeia, uma Europa que conta cada vez menos com os aliados norte-americanos. José Pedro Mozos, o objetivo da União Europeia de um plano de 800 mil milhões de euros em defesa é realista ou é para europeu ver? Eu acho que é realista, não sei se depois será suficiente, porque há várias maneiras de contabilizar essa despesa, há reprogramações de outros fundos, ou seja, realista não sei se será o adequado ou o suficiente. Já quanto ao cessar-fogo, que a mim me parece a notícia mais, ou a proposta de cessar-fogo que me parece mais relevante esta semana sobre o conflito,
É importante que a Ucrânia e os Estados Unidos tenham conseguido chegar a esse acordo, não tenho dúvidas sobre isso. Um cessar-fogo é sempre melhor do que coisa nenhuma e, portanto... Agora, o cessar-fogo não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. E quando temos Trump e Putin na discussão, é mesmo um ponto de interrogação. Porque eu tenho sérias dúvidas de que Putin possa aceitar este cessar-fogo se não vir vantagem nenhuma a seguir. E quando eu digo a seguir é, ok, aceito o cessar-fogo 30 dias. Mas e o que é que acontece no dia 31? É que esta é a grande questão. É que se estes 30 dias servirem para a Rússia se rearmar, por exemplo, e depois entrar com mais força no dia 31, é de facto o tal ponto de interrogação, não é? É de que é que serviu? E eu acho que é aqui que a União Europeia tem de ser mais interventiva do que tem sido. Tem de sentar-se à mesa. Sei que não é fácil, não basta pedir para nos sentarmos à mesa. Sei que Trump despreza a União Europeia, Putin despreza a União Europeia, como ambos desprezam Zelensky, que é o único que gosta da União Europeia no meio disto, e, portanto, a União Europeia tem um papel muito difícil. É muito fácil nós dizermos que a União Europeia não conta para o Totobola, mas conta. Para os ucranianos conta, e não pode perder esse capital de apoio popular que tem na Ucrânia, não pode perder o capital político que tem junto de Zelensky. E económico. E o capital económico. E, portanto, é importante que se chegue a um cessar-fogo. Temos de ver se a Rússia aceita. Creio que entre quinta-feira e sexta-feira o Conselheiro Nacional para a Segurança de Trump reunirá em Moscovo com o seu homólogo. Houve notícias esta semana de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo estava a dar a entender que não ia aceitar o cessar-fogo. Isto é tudo bluff. Sim, é preciso ter muito cuidado com as garantias de paz que se querem prosseguir a partir do dia 31. O cessar-fogo é sempre melhor do que coisa nenhuma, mas eu não celebraria por aí além, até porque não me esqueço de que há precisamente 2 semanas Trump humilhou Zelensky de uma forma também nunca vista na Casa Branca. E agora quer aparecer como salvador. Isto é muito a maneira de Trump funcionar. Ele quer ser um resolutor de problemas que ele próprio ajuda a criar. Aline, a Comissão Europeia, como dizíamos, está a apostar no investimento de cada Estado-membro. Achas que é a forma mais adequada ou uma bazuca europeia para a defesa, ou seja, a fundo perdido, seria mais eficaz? Não, eu acho que a Europa está a fazer aquilo que já devia ter feito há muitos anos, que é não depender de terceiros, neste caso dos Estados Unidos, para garantir a sua segurança. Andou meio século a dormir, a pensar que poderia contar eternamente com o seu aliado principal, que era os Estados Unidos, e que não precisava de se rearmar. Afinal de contas, de repente aparece alguém na Casa Branca que não vê a Europa como um aliado e apenas não vê aliados no mundo, vê apenas personagens para se dialogar economicamente e ver que mais-valias económicas é que pode angariar. E, portanto, já vai tarde, a Europa a tentar rearmar-se, mas tem que o fazer. Tem que o fazer independentemente de... Vamos pensar num mundo ideal, que a Rússia e a Ucrânia acabam a guerra já, no 31º dia. Vamos imaginar que isso aconteça. Será avisado a Europa então ficar descansada? Claro que não. Basta olharmos para a história, e a história aqui serve para muita coisa, que muita gente não gosta de história e durante a escola não ligou nenhuma e apenas decorava datas e achava que isso era o suficiente. Mas convém olhar, porque a humanidade não é muito diferente e não vai se modificando muito de 100 a 100 anos. Reparem, já nem vou falar nas invasões durante a Segunda Guerra Mundial, mas só depois da paz. 1956, Rússia invade a Hungria. 68, Checoslováquia. 79, Afeganistão. 94, Chechênia. 99, Chechênia. 2008, Geórgia. 2014, a Crimeia. 2015, Síria. 2022, o resto da Ucrânia. Quer dizer, podemos contar com a Rússia ficar quieta? Claro que não. Aliás, tanto assim é que a Finlândia
que é toda aquela zona, disse não, nós vamos, mesmo que a Europa não se rearme, nós temos que fazer alguma coisa, fazermos aqui uma coligação, os três mais a Polónia. Porquê? Porque eles são os primeiros que vão ser atacados, claro, logo a seguir, geograficamente. E reparem, quase 23% do território ucraniano está minado, e 87% dos ucranianos não acreditam que a Rússia pare nos territórios já ocupados. Vão continuar. Aliás, estão a falar em cessar-fogo e Kiev foi bombardeada. Estão a falar em cessar-fogo e a Ucrânia disse, tudo bem, vamos a isso, porque nós queremos uma paz duradoura, não é? Não é fazer de conta, é que tenha, de facto, eficácia e que dure. E nós já sabemos que isso não vai acontecer. Ou pelo menos nada assim o indica. O que nós vemos os outros quadrantes europeus, Macron, Starman, van der Leyen, etc., dizer que a bola, que é ótima esta questão do cessar-fogo, a bola está do lado da Rússia. Mas a bola sempre esteve do lado da Rússia. Basta a Rússia retirar que se acaba a guerra. Portanto... a bola e a bala. E principalmente a bala. Pedro. Portanto, é uma questão muito delicada e depois temos, só para acabar, estamos a lidar com um mediador que não é como tu, não é? É um mediador que não vai mediar nada, que é Trump. Nunca se consegue perceber, é tal incógnita, é tal ponto de interrogação que o José Pedro falava, é uma incógnita. Imprevisível. Não se consegue, e assim é difícil negociar, não é? Pedro Gomes Sanches, a dada altura, esta semana trocámos um link no nosso grupo, onde trocámos um link do artigo do Jornal Político, especializado em assuntos europeus, que dá conta de um enorme aumento de lobistas em Bruxelas da indústria do armamento. Há muitas empresas que sabem que esta vaga de investimento europeia é uma oportunidade de negócio. Bem, uma oportunidade seguramente. É uma oportunidade seguramente. Eu já, sobre isso, já te digo mais qualquer coisa. Tenho aqui uns números que me parecem interessantes. Começar por dizer, muito a propósito desta questão do Trump e do escândalo que Trump causa, mas há um princípio em diplomacia, um princípio de resto, é uma doutrina seguida também pela diplomacia portuguesa. A diplomacia rege-se pela proteção dos nossos melhores interesses. E nunca foi, na verdade, o fomento de boas relações. Enfim, parece evidente que boas relações com a administração norte-americana é difícil ter, mas isso não significa que nós abandonemos a defesa dos nossos melhores interesses. E a defesa dos nossos melhores interesses, eu gosto de usar a máxima de Santo Inácio de Loyola. Devemos fazer tudo como se dependesse só de nós. E a verdade é que a Europa, eu tenho sido também muito crítico desse ponto de vista, errou em várias frentes. Mas nesta fase, se calhar vale menos a pena olhar para trás e começar mais a olhar para a frente, e de resto sinais vão sendo dados nesse sentido. O debate sobre a questão da defesa tem-se centrado muito na questão dos 2%. Eu não sei, os 2% que nós achamos, enfim, que se trata de investimento em defesa, não é verdade. 2% em defesa significa também pagar pensões de ex-combatentes. Isto, do ponto de vista líquido, do ponto de vista da defesa, vale zero. E nós, nas nossas contas nacionais, normalmente costumamos incluir também a despesa feita com a GNR, o que também, do ponto de vista líquido, em matéria de defesa, vale muito pouco. Talvez valesse a pena, seguramente o tema dos 2% continuará em cima da mesa e a subida desse valor, mas se calhar valia a pena deslocar também o debate da quantidade para a qualidade. E o que é que, agora indo diretamente à tua questão, a última vez que eu vi, estes dados podem estar desatualizados, nós tínhamos em material militar aqui, em contraste com os Estados Unidos, números bastante inquietantes. Na União Europeia tínhamos 17 modelos de carros de combate. Os Estados Unidos têm 1. Navios tínhamos 29. Os Estados Unidos têm 4. Não há uniformização. E aviões nós tínhamos 20 e os Estados Unidos tinham 6. Isto não é
a nenhum título nem eficiente nem eficaz. Mas nós não temos o exército europeu, não é? Eu sei que não temos. Eu acho que a comparação é elucidativa, mas quer dizer, é certo. Quando um país entra na União Europeia, entra com os carros que tem, Claro, essa Pedro, contabilização. mas como na defesa como um bloco pode tornar-se um problema. É um grande problema, porque a montante, tens um problema a montante na produção e na compra. Sim, exatamente. Na dispersão de recursos, o que torna toda esta operação bastante ineficiente. E depois tens a jusante problemas na manutenção, na formação de quem utiliza e na utilização operacional, o que torna a coisa bastante ineficaz. E pesada. Eu não sei se viram o que Donald Tusk, acho que se diz Tusk, primeiro-ministro da Polónia, fez. Polónia é, mesmo contando com os Estados Unidos, o país da NATO que mais investe em defesa e vai chegar rapidamente aos 5%. Sim, claro. Compreensivelmente por aquilo que se eu tivesse falava. A Rússia ao meu lado também o faria. O que é que conta para estes 5%? Ele quer, até 2026, um programa de incentivo, não é o serviço militar obrigatório, é um incentivo para quem for para o exército recebe um salário base de 1.430 euros, que é um bom salário, e tem uma dupla formação paga. Ou seja, além da formação militar, eu quero ir aí. Forma a história, se quiser, e paga-te essa formação. Para e, portanto, até 2026 ele espera mais 100 mil novos homens. Isso é muito interessante. E isso tem a ver com a qualidade. Eu não tenho, claramente a ver com a qualidade. Claro, porque aqui há oportunidades. Por exemplo, o investimento em inteligência artificial e robótica. Nós ouvimos falar que a guerra já não é a guerra convencional, mas a verdade. E, portanto, há aqui um investimento em inteligência artificial e em robótica. A criação de um cluster a partir das indústrias de defesa que possam ter depois uma dupla utilização, enfim, de alguma maneira dando um impulso à economia, seria claramente uma área a explorar. E Portugal depois, é bom uma última nota, uma penúltima nota, a segurança e a defesa não se resumem, de facto, a guerras convencionais. Há questões de terrorismo, crime organizado, designadamente com redes de tráfico de pessoas, de cybercrime, e tudo isto pode ter resposta com um investimento em defesa. Porque as pessoas normalmente pensam que investimento em defesa é investimento perdido e só serve para a guerra. Não é verdade. Serve para garantir a segurança e serve para dissuadir a guerra. A minha última nota, enfim, aqui é de facto só mesmo uma nota, mas eu acho que é interessante. O caso português, os aviões e as fragatas que estão em melhores condições em Portugal, nem sequer foram comprados, foram oferecidos. Os aviões pelos Estados Unidos e as fragatas pela Alemanha. E ainda esta semana soubemos que os submarinos estão inoperacionais. Chegamos ao fim dos dois temas do nosso programa, a altura da sobremesa, as moções de censura para quem mancha a semana e as moções de confiança para quem se destaca. Incensurável. José Pedro Mozos, moção de confiança para quem? De confiança? Sim. Vamos falar de confiança. Então, a moção de confiança é para um tema que passou meio despercebido no meio desta crise política e também da crise geopolítica, que é o Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado dia 8 de março, e em particular em Portugal, em que se assinalou os 50 anos do direito ao voto das mulheres. E quem acha que a luta feminista é uma luta extremista é porque não percebe bem o que é o feminismo. O feminismo, na sua gênese, é luta pela igualdade entre homens e mulheres, e eu não queria deixar passar esta data, porque, sobretudo numa altura em que vemos uma agenda anti-direitos das minorias, anti-direitos das comunidades estrangeiras, anti-direitos das mulheres, a crescer, quer nos Estados Unidos, quer aqui, é importante sublinhar que é uma luta que ainda tem muito por fazer. As mulheres têm de provar 2 vezes o seu valor em relação a um homem e continuam a ganhar cerca de 37% menos do que os homens, e portanto a minha moção de confiança vai para o Dia da Mulher e para todas as mulheres que diariamente lutam, quer de forma visível, quer as que o fazem de forma mais invisível, para termos um país e uma sociedade melhor. Moção de censura. A minha moção de censura vai para Donald Trump, não por isto que acabámos de falar, para Donald Trump e Elon Musk, se quisermos, por mais uma cena, enfim, esquisita, para dizer o mínimo, a que assistimos esta semana. As vendas da Tesla caíram cerca de 50% desde que Musk começou a aliar-se com Trump. E para dar um sinal de que
a empresa está bem e que vale a pena, Trump decidiu fazer uma exposição de automóveis Tesla nos jardins da Casa Branca e foi para lá passear com Elon Musk e o seu filho, que estava aos pinotes, e disse que ia comprar um Tesla porque Musk é um patriota. E, portanto, acho que está tudo dito. Está atribuído. Está atribuída à minha moção. Não preciso de mais explicações. Aline, a tua moção de censura para... A minha moção de censura, começamos pela censura comigo? Ok, ótimo. Pedro Nuno Santos, como é evidente, eu já tinha feito um spoiler alert. Portanto, principalmente por causa daquela frase, que não adianta ir lá depois ao Parlamento, afinal enganei-me, desculpem lá qualquer coisinha, porque viu-se perfeitamente que aquilo foi um ataque, uma campanha suja já mostrando o teor do que vem por aí, e é reprovável, é desinformação, e é muito curioso que António Costa, ontem, tenha dito, ao lembrar a fundação do Partido Socialista Português, que as democracias estão ameaçadas. E a desinformação maciça está também a ameaçar os processos democráticos e o principal adversário é o populismo. Eu não sei se ele estava a dizer isto a pensar no Pedro Nuno Santos, mas é bem provável que o tenha feito, porque mentiras que o Pedro Nuno Santos tem dito desde que nós o conhecemos e desde as suas grandes campanhas pró-socráticas é uma constante. E a tua moção de confiança? Por incrível que pareça, isto até me custa dizer. Confesso que eu estou a dizer isto com grande custo, porque quando estive na Assembleia Municipal de Lisboa, ele era presidente da Câmara e não me lembro de lhe ter elogiado alguma coisa. Até cheguei a dizer que ele era um chefinho e não um líder. É Fernando Medina. É a minha moção de confiança porque, pelos vistos, aprendeu alguma coisa nestes 4 anos e mostrou realmente sentido de Estado. Obviamente que ele já está a pôr-se a jeito para substituir Pedro Nuno Santos, como é evidente, mas pelo menos seria um melhor líder do que Pedro Nuno Santos. Pedro Gomes Sanches, quem é a tua moção de confiança? A minha moção de confiança é também para Fernando Medina, ali. Que grande êxito. Eu condeno isto na praça pública. Eu vi tentativas de aproveitamento político contra o Primeiro-Ministro que não me parecem próprias. Disse Fernando Medina sobre as declarações de Pedro Nuno Santos e eu acho que é merecedor de confiança, mas eu sou muito indisciplinado e vou atribuir outra moção de confiança a um cavalheiro que eu não conheço, chamado Paulo Ribeiro, do PSD, que ontem no Conselho Nacional disse que o partido devia ter capacidade de fazer uma autocrítica. A única voz que se levantou contra a direção de Luís Montenegro. A voz do dono. Na verdade, isso é uma única moção de confiança aos divergentes. Aos divergentes. A tua moção de censura? A minha moção de censura é para o PSD, que obedece à voz do dono. Estão a laborar num equívoco. Estão a laborar no equívoco de que a união faz a força, esquecendo-se de que a união às vezes revela fraqueza. A inexistência de vozes dissonantes, com exceção deste cavalheiro que eu acabei de referir na moção de confiança, é muito inquietante. E, portanto, vamos ver os resultados que isto trará. E nós chegamos ao fim de um novo episódio do nosso podcast. O cuidado técnico foi do Rui Glória, a sonoplastia do Diogo Casinha, a ilustração do Rodrigo Machado, os nossos incensuráveis, José Pedro Moses, Aline Oldebuving, Pedro Gomes Sanches. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Na semana passada disse que as temperaturas políticas iam estar altas. Enganei-me. Fomos atingidos por um furacão. Diria que os próximos meses não vão ser muito diferentes. Teremos eleições algures em maio. Até lá, fiquem connosco. Obrigado. Incensuráveis.